Pai do Senhor, irmãos, hoje nós vamos estar dando continuidade aí ao nosso discipulado na lição 8. Já vimos até aqui conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração, o discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, e hoje nós vamos falar sobre o discípulo e o dízimo. Malaquias 3:10 vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A introdução vai dizer assim: o dízimo não é mera obrigatoriedade, mas é um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. É tornar-se participante com Deus na obra da evangelização do mundo. É o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. Ponto 1. O dízimo no Antigo Testamento. Dar ou pagar o dízimo no Antigo Testamento constituía-se em separar a 10ª parte do produto da terra e dos rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes. O dízimo nos dias de Abraão. A origem do dízimo ele perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e a Abraão. No entanto, a primeira referência bíblica ao fato relaciona-se aos dias deste patriarca. Em Gênesis capítulo 14, o versículo de número 20, está escrito que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que neste caso não foi do produto da terra nem dos rebanhos, e sim do despojo da guerra, costume também observado nos tempos antigos. Em Hebreus 7:2 vai mencionar também acerca desse dízimo entregue a Melquisedeque. Ora, quando o Novo Testamento reporta-se ao assunto, é porque algum ensino existe para os dias de hoje. Como você terá a oportunidade de verificar mais adiante. E aí você pode ler Levítico 27, o versículo 30, versículo 32, até o versículo 34. E Deuteronômio capítulo 12, o versículo 5 e versículo 6. O dízimo nos dias de Jacó. Posteriormente, você encontrará o patriarca Jacó, seguindo o exemplo de Abraão. Só que, em outra circunstância, a de ser grato a Deus, se este lhe guardasse durante a sua jornada. Você pode ler Gênesis 28, versículo 18 ao 22. É certo que a gratidão pelas bênçãos a serem alcançadas moveu o coração de Jacó, que de forma espontânea ele reconheceu a soberania de Deus após a experiência em Betel. O dízimo nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer um importante papel na vida religiosa do povo israelita. Você pode estar vendo isso em Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 ao 15. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, responsável pelo sacerdócio. Quando o povo se encontrava fraco e afastado de Deus, o dízimo era negligenciado. Pagar, ou devolver o dízimo é, portanto, um sinal de avivamento entre outros, quando provém da fé e de um coração que reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Por isso, Malaquias chegou a chamar de roubadores de Deus aqueles que não pagavam seus dízimos, concitando-os a fazer prova do Todo-Poderoso, que jamais deixará de cumprir suas promessas àqueles que lhes são fiéis. O dízimo no Novo Testamento. O dízimo ele não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da carta aos Hebreus ele estabelece uma vinculação direta entre esta prática e o Novo Testamento.
quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, isto quer dizer que se a ordem é a mesma, os deveres e privilégios continuam também os mesmos, sem alteração. E isso inclui o dízimo. Pagar o dízimo, portanto, é dar sequência em Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não pondo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou ao largo do dízimo. Vamos ver o que está dizendo em Mateus 23. Vamos abrir aqui. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, o versículo 23 também. E o versículo 24. Diz assim: Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Versículo 24. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Os líderes religiosos, eles cumpriam rigorosamente as leis, né? Menos importantes, e deixavam de lado as mais importantes, né? Como a justiça, a bondade, a honestidade. E quando Jesus ele está falando com o mosquito, né? O mosquito ele era o menor dos insetos impuros. E antes de beber qualquer líquido, os fariseus mais rigorosos o faziam passar por um pano, o coador, para terem certeza de que não estava engolindo nenhum mosquito. E o camelo é maior dos animais impuros. E aí Jesus está dizendo, vocês comem mosquito, mas engolem um camelo. Jesus sempre fazia esse tipo de comparação conforme aquilo que era hábito, que era cultural da época, para eles entenderem o que ele estava querendo dizer, né? Você descobriu, entre outras coisas, que a prática do dízimo entre os contemporâneos de Jesus tornou-se legalista e ostentatória da falsa espiritualidade. Os escribas e fariseus, eles cumpriam esta determinação para serem vistos e honrados pelos homens, e não como fruto sincero de coração agradecido. Era apenas aparência, nada mais. Todo o texto de Mateus 23 enfatiza esse lado da arrogância, da falsa religiosidade, onde a hipocrisia se reveste de justiça para tornar-se a glória de corações iníquos e apodrecidos. Então, Jesus aqui está combatendo a motivação errada, né? Estava fazendo o que era certo, mas com a motivação errada. Alguns podem pensar à primeira vista que Jesus estivesse condenando o dízimo, porém uma leitura mais acurada do texto, né, no versículo 23 aí, revela que ele estava reprovando a motivação errada, como acabei de dizer. Foi isso que deixou claro ao afirmar, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, uma coisa não pode existir sem a outra. É tanto que ele acrescentou, deveis, porém, fazer estas coisas, viver o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, que é de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que Jesus fez foi reforçar o conceito de que o dízimo
antes de ser uma mera obrigatoriedade, para apresentar uma justiça, né? É um ato de fé que produz obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Então, com a motivação correta. O dízimo nas cartas, né? Nas cartas de Paulo. Diz assim: ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícita todas as vezes em que ele admoesta, ou seja, ele orienta sobre a contribuição. Em 1 Coríntios, capítulo de número 16, o versículo de número 2 vai dizer assim: todos os domingos cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher as ofertas quando eu chegar. Ao pé da letra, o texto original diz todo o primeiro dia da semana. Na contagem dos judeus, o primeiro dia da semana, no caso, é o nosso domingo, né? Duas coisas aparecem no texto. As contribuições eram feitas no primeiro dia da semana, que era no domingo, proporcionalmente à prosperidade de cada um, né? Conforme cada um tinha. O dízimo é exatamente isso. Quando está pagando ali, né? Devolvendo, eu prefiro a palavra devolver, os 10%, ele sempre será proporcional. Em outras palavras, quanto mais o crente prospera, mais ele contribui. A gente também não tem que ficar agarrado aos 10% em si, porque quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê que o dízimo ele é muito além do que os 10%. Né? Ele é muito mais amplo nesse sentido, é esse desprendimento total, é esse desejo de ser bênção para a obra de Deus, é esse desejo de cooperar, de doar, de ser desprendido, de poder ser bênção, né? De abençoar mesmo. Então, não podemos ficar presos somente, né, a uma regra assim em si, quando ela vai muito além do que isso. O apóstolo também reitera o conceito de que a contribuição sistemática, além de proporcional, ela deve ser oriunda da motivação correta. Nunca nos esquecermos de que a motivação ela tem que ser correta, porque senão a gente vai fazer o que é correto, mas com a motivação errada, né, como os religiosos da época faziam. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. As bênçãos que acompanham o dízimo, bênçãos para a igreja. Se todos os crentes, né, devolvessem o dízimo, não haveria necessidade a igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução de sua tarefa. O que ocorre é exatamente o oposto. O oposto é pequeno o percentual dos que se dispõem a cumprir esse mandamento, talvez por falta de ensino, de ter a visão correta do que significa o dízimo, né, da importância. Malaquias ele afirmou que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Aplicando-se ao contexto de hoje, é o meio que a igreja tem aqui na terra para realizar a evangelização, para enviar missionários, para manter os obreiros, para cuidar da assistência social, para construir templos para abrigar o povo, para suprir o dia a dia da administração da igreja, por exemplo. Como a igreja poderá ser abençoada com o crescimento se lhe faltam os recursos para adquirir folhetos, enviar obreiros, para dar suporte, né, aos programas de evangelismo, ajudar no cuidado aos carentes da igreja e da comunidade. Enfim, o dízimo é para isso, né? Para todas essas coisas, não tem outra finalidade. É para suprir, para manter, para ajudar, para o mantimento aí da obra, conforme a sua necessidade e o seu crescimento e as suas demandas. 2. Bênçãos para quem paga o dízimo. A promessa dada por Deus através de Malaquias impõe uma condição. Primeiro trazer os dízimos, depois fazer prova do Senhor, que garante derramar a bênção tal, trazendo maior abastança. Porém, é preciso que fique claro, isso não anula as aflições da vida, onde podem parecer os momentos de sequidão. Agora,
com certeza garante vitória aos que com fidelidade em tudo atravessam certas horas mais difíceis com a palavra de Deus, jamais cai por terra. Fazer prova aqui não é chantagear o Senhor, mas saber que Ele é recíproco mas é saber que Ele é recíproco para conosco, se cumprirmos a nossa parte. Se vós estiverdes em mim, disse Ele, e aí as minhas palavras estiverem em vós, né? Veja algumas coisas que acontecem quando, motivado pela visão correta, o crente devolve o dízimo. Sente-se recompensado por sentir-se parte ativa da obra de Deus. Deus o socorre em tempos trabalhosos, torna-se exemplo para os demais crentes. Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores. Os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja e a obra de Deus é realizada com mais rapidez. Discipulado. Você aprendeu que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia, não sendo, portanto, uma imposição humana. Descobriu também que é um ato de fé onde não há lugar para o legalismo e a falsa religiosidade. Viu ainda que é fruto da gratidão pelas bênçãos do Altíssimo que resulta na obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Quando nós somos gratos ao Senhor por tudo, né, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, nada disso o dinheiro pode pagar. Quando nós somos libertos em Cristo, desprendidos, né, quando nos entregamos completamente e verdadeiramente, isso é só uma questão de detalhe, irmãos. Isso é uma questão de prazer, então não é normal, né, aquele que se diz crente em Cristo Jesus ter esse tipo de resistência, porque é natural a gente ser desprendida acerca disso. E se isso é uma dificuldade, de muitos, isso é muito triste. Isso é muito triste porque uma das coisas, dos pontos que mais pesam, que mais pega aí nesse sentido eu tenho uma família em Cristo, eu me sinto parte dessa família, eu estou ali alimentando do Senhor através dessa família, eu estou sendo abençoado, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, eu sou grato a Deus por essa família, por essa obra. Eu faço parte, eu sou membro dessa família, então automaticamente como membro dessa família eu tenho privilégios, eu tenho deveres, responsabilidades, compromisso para com ela, né? Assim como eu também tenho direitos, né? Então, o problema é que a gente quer usufruir das bênçãos, daquilo que é direito, e não queremos cumprir com aquilo que é dever, né? Então, que nós possamos ser livres em Cristo de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que impede essa entrega completa, verdadeira, esse desprendimento. É uma gratidão ao Senhor, né, pelas bênçãos do Altíssimo que resulta nessa obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Finalmente pude perceber que devolver o dízimo conduz pelo menos a duas coisas: a termos de mantimentos na casa do Senhor. Você vai sentir gratidão a Deus por poder fazer parte, de ser um desses mantenedores, de ser um desses contribuintes. Isso é algo, né, que deve trazer alegria ao nosso coração, né, maior abastança, né, na nossa vida pessoal. E diante do exposto, cabe-lhe avaliar como um novo crente que existe segurança em seguir as orientações bíblicas, devendo pôr em prática os ensinamentos bíblicos recebidos. Primeiro, se você ainda não teve experiência, né, de devolver o dízimo, comece a fazê-lo isso já.
Não olhe para o tamanho do seu salário, se ele é pequeno, se o seu salário é R$50. Mas o meu dízimo vai ser tão pouquinho e tal. Não se apegue a isso, mas para a grandeza de Deus a quem você está servindo com a sua contribuição. Lembre-se que é apenas 10%, né, de sua renda, uma quantia certamente menor do que aquela empregada, outrora em coisas vãs. A gente gasta os 90 conosco mesmo, né? E aí a gente faz conta ali dos 10. E é como eu disse, vai muito além dos 10 se nós formos aprofundar mesmo dentro do Novo Testamento acerca do dízimo. É o nosso tempo, é a nossa adoração, é a nossa entrega, é o nosso servir, é o nosso contribuir, é esse desprendimento. Se você já vinha devolvendo o dízimo, mas com a motivação errada, mude de rumo, faça-o por amor à obra e como um ato de fé nas promessas de Deus, que resulta na obediência voluntária aos seus mandamentos, e isso sem legalismo. Terceiro, saiba que de sua decisão em investir na obra de Deus dependerão muitos projetos de sua igreja, principalmente aqueles projetos relacionados com a evangelização e com a obra missionária. Não se esqueça também de que seus irmãos em Cristo, que estejam passando por alguma necessidade, bem como os mais carentes da comunidade, né, da comunidade cristã, ali poderão ser melhor abençoados se o seu dízimo for recolhido regularmente, né, na obra do Senhor. Lembre-se finalmente da promessa bíblica, que está em Atos 20, versículo 35. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, ou seja, é melhor dar do que receber. Verifique aí o que você aprendeu, né? O que significa devolver o dízimo. O dízimo deve ser devolvido por mera obrigatoriedade ou como um ato de fé nas promessas de Deus. Em que circunstância o dízimo aparece pela primeira vez ali na Bíblia? Qual o profeta que chamou de roubadores de Deus aqueles que não estavam devolvendo seus dízimos? Qual é a utilidade do dízimo para a igreja local? Amém? Então, que Deus nos abençoe, nos instrua, nos direcione com graça, com desprendimento, com dedicação, com a motivação correta, com amor e com alegria. Amém? Na próxima nós vamos ver o discípulo e o Espírito Santo.